Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao culto de consagração para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Hoje eu acertei, né? Toda vez eu chegava aqui e dizia esta noite, né? O costume. E está sendo uma bênção, uma maravilha, um momento de edificação para toda a igreja. Está se esforçando cada vez mais para buscar o Senhor. E Deus, eu costumo dizer que Deus ele está registrando cada passo de vocês. Cada esforço de vocês não está sendo em vão. Essas bênçãos, Deus ele vai te dar no tempo certo e na hora certa. Só digo uma coisa: não pare, continua. Porque o verdadeiro guerreiro, por mais que ele esteja sofrendo, ele não deve e nunca parar, mas prosseguir. Nem pensar de olhar para trás, sempre adiante, porque Deus ele vai te dar força para você prosseguir. Igreja do Senhor, estou feliz por mais uma manhã, graças a Deus, pela vida de cada um de vocês. Eu quero que se coloquemos de pé em reverência ao Senhor. E abre, por favor, a tua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Que fala a respeito da pesca maravilhosa. Eu quero ler o versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe o que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Oremos. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, exaltado seja o teu santo nome nesta manhã, Senhor. Estou aqui te agradecendo, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, pela vida da tua igreja, cada irmão, cada irmã, criança que aqui se encontra nesta manhã, Senhor. Abençoa o teu servo, tua serva, e que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha nos ensinar, Senhor, porque a tua palavra são lições verdadeiras, é o manual de todo crente, Senhor, e que nesta manhã nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar. Nós te pedimos uma direção, Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, fortalecimento para a gente não parar no meio da caminhada, Senhor, seja por qualquer motivo, Senhor Deus. Pode ser que a luta está grande, a perseguição, a calúnia esteja muito grande, Senhor Deus, estejam levantando falsos contra a nossa vida, mas o Senhor está vendo tudo, Senhor. Que isso não seja um empecilho para a gente parar na caminhada, Senhor, pois nesta manhã, enquanto estamos aqui, Senhor Deus, vai fazendo o teu mover espiritual, Senhor Deus, e dá vitória à tua igreja. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem diz amém? Tome seus assentos, meus amados irmãos, fique à vontade. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. É uma mensagem muito interessante, que ela lembra muito os dias atuais que a gente está vivendo hoje. É muito semelhante, mas no final de tudo,
quando a gente pensa em largar as coisas, o Senhor Jesus, ele aparece para dizer: filho, não é hora de parar, continua. E assim a gente vai continuando, vai seguindo a caminhada, porque enquanto a gente está vivo aqui nessa terra, temos que seguir em frente. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, que é fácil a gente prosseguir. Vai ter momentos que vai fazer com que a gente venha a parar, né? E o dever do inimigo, a gente sabe que é parar o crente, parar a mulher que ora, o jovem. O dever dele é parar a obra que está crescendo, mas o interessante é que Deus é conosco e vai fazer a gente prosseguir, e o nome de Deus, mais uma vez, vai ser glorificado para a glória do nome de Jesus. Irmãos, irmãs, aqui fala sobre a pesca maravilhosa, muito interessante, e o versículo 1 fala assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu um dos barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O interessante é que onde Jesus estava, uma grande multidão afluía para si. Você vai ler os 4 evangelhos, você vai ver que muitas pessoas iam até Jesus. E aquelas pessoas, elas ficavam ali ouvindo as palavras de Jesus. E muitas pessoas eram curadas, libertas da sua enfermidade. Muitas pessoas também do seu corpo era-se retirado e expulso Satanás que estava no corpo de muitas pessoas. Então, onde Jesus estava, acontecia grandes sinais, maravilhas, porque Jesus, ele era poderoso. Eu costumo dizer, e costumar dizer muito, que a gente só vai atrair aquilo que a gente é. Se você é um servo de Deus, uma serva fiel, você vai ter que andar com pessoas da mesma qualidade que você. Você não pode andar com pessoas que fazem coisas contrárias a você. Só que o povo não era crente ali naquela época de Jesus, o povo só ouvia falar de Jesus, mas depois o povo se convertia. Mas também existia uma profecia dizendo que o povo, vai chegar um tempo que o povo necessitaria de ouvir a palavra do Senhor. Então o dever da igreja é estar sempre pronto para anunciar a palavra do Senhor Jesus. É se encher de Deus, se encher da graça, se encher do conhecimento de Deus, ter uma vida santa para Deus. Porque muitas pessoas vão chegar perto de você e você, com a vida santa, com a vida no altar, você vai lançar a palavra de Deus e esta pessoa será convertida. Essa pessoa Deus vai transformar através das tuas palavras. E essa pessoa seja transformada para a glória de Jesus. Tem pessoas que chegam perto da gente só para receber também o nosso benefício. Eu costumo dizer que são pessoas interesseiras, aproveitadoras, que somente se alimentam da nossa bondade. Um dia que você parar, ela vai dizer na tua cara: você não presta, você é crente mesmo, se fosse não fazia isso. Mas também, irmãos, vamos pensar, Deus também nos ensina, ore e vigie, não dê a sua cabeça para as pessoas, porque as pessoas não vão ter dó e nenhum pingo de pena por ninguém. Você bota a cabeça e elas vão torar sem misericórdia. Mas Jesus era um homem muito preparado, era o Filho de Deus. Ele tinha a palavra, ele vivia. Como se costuma pregar, é bom pregar aquilo que se vive. Por quê? Porque as pessoas vão se espelhar em você. Tem pessoas que se espelham em você. Se você comete um deslize, essa pessoa fica triste. Sabia disso? Porque tem pessoas que se espelham em você. Então a gente tem que ser um reflexo, um espelho para a sociedade. As pessoas têm que olhar a gente
e querer também ser como a gente, como os filhos de Deus e servos de Deus. Porque se a gente está neste mundo e não faz nenhuma diferença, eu e você não está fazendo nada. As pessoas têm que olhar você como filho de Deus e ter um desejo. Eu queria ser como irmão, quero ser como irmão. Eu entendo a linguagem. A gente é único, mas quando ele fala ser igual ao irmão, ele está dizendo: eu queria tanto ter essa comunhão, eu queria tanto ir para a igreja como ele vai, eu não consigo. Queria tanto pregar, louvar, ler a Bíblia, eu não consigo, mas vai conseguir no nome do Senhor Jesus. Uma certa feita eu estava vindo para a igreja, aí na Guabiraba, tem um irmão, ele é conhecido aqui entre nós, ele mora aqui no Córrego de Genipapo, estava de carro, e ele me deu uma carona, né? E no decorrer do percurso ele disse: irmão, eu tenho uma inveja do Senhor. Só que ele explicou, ele disse: não é inveja, ele fez assim: eu tenho um carro, tenho minha família, eu tenho meu dinheiro, tenho tudo, mas a inveja que eu falo é da sua força, do seu desenvolvimento, que o Senhor vai para a casa do Senhor, que o Senhor está na comunhão com o Senhor, e eu não consigo fazer isso. Então ele olhou eu como um espelho, graças a Deus por isso. E ele conversando ali comigo, e tem muitas pessoas nesta mesma situação. Então você tem que ser um espelho. Jesus sempre foi um espelho, e quando ele falava, as coisas aconteciam, porque ele estava vivendo a palavra de Deus. Mas se eu estou aqui, eu minto, aí eu falo: igreja, fale a verdade, eu menti, a igreja sabe. Como isso vai ter efeito? Como é que eu vou conseguir conquistar as pessoas? Não vou conseguir. Mas quando Jesus falava: não minta, porque ele era verdadeiro. Quando ele dizia: não mate, não roube, porque ele não fazia isso. Então a palavra de Jesus, quando ele lançava, as pessoas ficavam ouvindo, guardavam e se convertiam. Quer que aconteça contigo? Busque mais ser santo. Se for sujo, continua no lixo, mas se quer ter uma vida santa, continue sendo santo e se santificando ao Senhor Jesus, porque quando você lançar a palavra, alguém vai se converter. Muitas pessoas vão dizer: cadê aquele irmão? Eu quero ouvir ele. Cadê aquela irmã? Eu quero ouvir ele, porque ele tem a palavra de Deus, e eu me sinto bem quando estou perto dele. Que maravilha, irmãos! Assim era Jesus. E diz a Bíblia que a multidão corria para Jesus para ouvir as suas palavras, porque a palavra que Jesus falava tinha poder. Que a tua palavra tinha poder nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Quando você falar, alguém vai aceitar, e que ela se converta para a glória de Jesus. Aí diz a Bíblia que Jesus viu 2 barcos, e a pesca naquela época, como até os dias atuais, é um meio de sobrevivência, é um trabalho, onde aqueles homens e até mulheres participam da pesca para levar o sustento para sua casa. Naquela época não é, naquela época e hoje também não é diferente. E diz a Bíblia que Jesus viu 2 barcos junto à praia, só que ele viu uma cena no versículo 2, ele viu que aqueles homens já estavam voltando, já tinham voltado da pesca. Mas a cena que Jesus viu naquele momento foi dos homens, dos pescadores, que estavam lavando as redes. E nesse lavar das redes tem um sentido aqui espiritual para a igreja do Senhor Jesus. Você já parou para pensar? Quando uma dona de casa vai lavar a sua casa, o seu piso, tudo que ela não mais quer é que ninguém passe com a sandália suja, não é verdade? Porque se alguém passar, ela vai ficar furiosa. Quem mandou passar pano agorinha aqui? Então ela vai ter que fazer outro processo, passar o pano novamente. E ela não queria passar o pano novamente, mas tem que passar porque alguém sujou. Quando você acaba de limpar o teu sofá, alguma coisa, alguém suja, vai ter que voltar a fazer tudo de novo para permanecer limpo. Na pesca é trabalhado com rede. Para quem não é pescador, nós sabemos que a rede
ela tem que ter a sua manutenção. Como? Lavar a rede. Quando se lança a rede ao mar, tem todo um processo, toda uma técnica que se joga a rede ao mar e o pescador vai puxando. Depois daquela pesca, aquilo junta a lama, o muco do peixe fica ali naquela rede. E se o pescador não lavar com água corrente, o sal também, a água for salgada, isso vai causar uma corrosão na rede. E o tempo de rede vai diminuir. Então isso vem fazer com que a rede se estrague. Então, quando Jesus viu, os pescadores estavam lavando a rede. Isso quer dizer que eles estavam voltando de uma pescaria. Mas só que a volta desses discípulos, eles estavam voltando da pescaria, mas eles estavam tristes. Eles não estavam alegres. Por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram pescar nenhum peixe sequer. Qual é a melhor hora, o momento para se pescar? Segundo a pesquisa que eu fiz, a melhor hora é pela noite, que os peixes se encontram vulneráveis. É o momento bom para que o pescador obtenha resultado. E Simão e os discípulos era um dos homens que tinham mais conhecimento sobre pescaria daquela época. Eles sabiam onde pegar o peixe, onde encontrar, como pegar, tinha a sua técnica. Mas com a sua técnica, com o seu conhecimento, diz a Bíblia que naquele dia não conseguiu nada. Tem muitas vezes, irmãos, que você tem tudo para dar certo. Você se esforça aqui, você tem estudo, você tem conhecimento, mas não consegue encontrar nada. Mas eu quero dizer que o teu quadro vai mudar. Pode crer, irmão, nessa mensagem, o teu quadro vai mudar, porque Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo o teu coração, quanto você está lutando para obter resultado, e vai de um lado, vai de outro, e não está conseguindo. Assim foi os discípulos, eles estavam lutando, lançava a primeira vez, a segunda, lançava, puxava, isso cansa, os braços cansam. Eu trabalho lá como zelador do prédio, e eu trabalho muito movimentando as mãos, e se tem uma coisa que me deixa os braços mais doloridos, é limpar a vidraça lá, o mesmo movimento, para deixar tudo limpo, e vem as pessoas e coloca a mão abençoada, eu tenho que ir lá de novo. Então os meus ombros já é tenso de tanto movimento, ele fica duro, a tensão. Você que é trabalhador com alguma coisa, você sente que é duro. E essa tensão, ela só sai quando eu entro em férias, que eu relaxo a musculatura e não fico mais no mesmo movimento. É um momento de descanso. E os discípulos não foi diferente, eles cansavam também. Eles saíram para pescar de madrugada, lançou a primeira, lançou a segunda, a terceira, mas chegou um momento que já tinha amanhecido. E eles pensaram, não conseguimos nada de madrugada, à noite vamos voltar, porque nós já estamos já cansados. Mas só que eles voltaram mais tristes. Eles voltaram, mas com um aperto no seu coração, por não conseguir pescar nada, e também aquilo ali ser um sustento deles e da sua família. A pior coisa que tem, irmão, já é o homem, a mulher, ele voltar para casa e não conseguir alimentar os seus filhos, é uma das piores dores. É você colocar a mão na cabeça, chegar a mulher, a esposa, o trabalho não deu, não recebi, tem conta para pagar, e a pessoa ali fica triste, entra em desespero. Mas o importante disso é que Deus, Ele cuida de você, Ele cuida da igreja dEle. E eles voltaram da pesca sem sucesso, sem resultado, tristes. E Jesus viu aquela cena. Mas eu quero dizer à igreja do Senhor que não pare de lançar as redes, porque o Senhor está vendo o teu lançar.
Deus está vendo as tuas dores, as tuas angústias, Deus está vendo o teu cansaço, e Ele sabe que não é nada fácil, mas eu quero dizer, não pare, continue a tentar, a lançar as redes, porque no tempo certo, quando você puxar, a bonança de Deus e a prosperidade de Deus, ela vai chegar para a tua vida, e você vai chorar de alegria, você vai agradecer a Deus. Não pare de lançar as redes. Mas Senhor, eu não estou tendo resultado. Será que o Senhor está no negócio? Porque eu estou lutando aqui já faz um ano e não consegui. Continue. Continue. Pare não. Mas Senhor, não estou vendo saída, Senhor. É tudo o contrário. Continue. Porque o que Deus está fazendo hoje, você não está entendendo. Mas amanhã a igreja do Senhor, você irmã, você vai entender amanhã, porque tanto sofrimento, porque tanta luta, porque tanta tentativa e não deu certo, mas vai dar certo, um dia vai dar certo, para a glória do nome de Jesus, porque guerreiro não para, guerreiro sai em frente. Aí Jesus viu aquela cena, Jesus sabia a necessidade dos discípulos, Jesus viu que eles não conseguiram pegar nenhuma piaba, irmãos, nenhum peixinho sequer, nada. Eles estavam lavando a sua rede, voltaram da pesca sem sucesso, estava lavando, e Jesus sabia da necessidade. Deus também conhece as nossas necessidades. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas vêm com a necessidade, e Deus sabe. É um aperto em casa, com roupa, com alimento, é muita coisa, e Deus conhece. Mas só que quando Jesus viu aquela cena, no versículo 3, diz que ele entrou em um dos barcos, e justamente foi o barco de Simão. E quando ele entra no barco, ele manda Simão afastar um pouco o barco, assim, do lago, da praia, e Jesus agora começou a ensinar as multidões. Então isso traz uma lição. Se Jesus quisesse fazer o milagre com aqueles pescadores, primeiro fazia. Mas Jesus aqui estava mostrando que primeiro ele tinha que alimentar aquele povo, aquela multidão, porque o povo estava apertando Jesus para ouvir as suas palavras. Ele podia fazer o milagre primeiro nos discípulos, mas primeiro ele alimentou aquele grande povo que ali estava. Qual é a lição que isso aqui nos traz? Que nós devemos priorizar o reino de Deus. E depois você faz as outras coisas. Tem pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, são espirituais, oram muito, jejuam, vão para a casa do Senhor, mas eu digo uma coisa, vigie. Por quê? Porque você faz tudo isso do reino espiritual, mas está negligenciando a sua família. Então aí que está o perigo. Se Jesus quisesse, fazia o milagre com os discípulos. Não, primeiro foi a multidão. Então Jesus está dizendo, primeiro priorize o reino de Deus com a palavra, com a comunhão, mas não negligencie a sua família. Faça para Deus, mas também não negligencie sua família. A mulher, seja esperto, o homem, seja esperto. Momento do culto, se arruma aí para a igreja. Está tudo pronto, amor. Seja esperto. Não negligencie sua família. Isso aqui não. Está tudo pronto. Vamos para a casa do Senhor, vamos servir. Hoje eu não posso, vai tu na frente. Não, vai tu. Seja esperto e inteligente. E Jesus mostrou que primeiro tinha que ser pregada a palavra. Primeiro o reino de Deus. Priorizando as coisas espirituais. E depois ele ia fazer outras coisas. Porque se você deixar Jesus em último lugar, complica para a tua vida, complica até para a minha vida mesmo. Aí ele entrou no barco e começou a ensinar aquela grande multidão, falando sobre a palavra. E quando ele termina o seu sermão, agora ele vai falar com Simão, com o dono daquele barco, no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos,
Eu não sei o que se passou pela cabeça de Simão. Eles voltaram de uma pesca, cansado, sem vitória, sem sucesso. Aí Jesus pega o barco deles, prega para a multidão. Aí depois Jesus disse: vai mais adiante e lance as redes. Como assim? Pode ser que eu e você até se questione, mas como assim, Senhor? Eu já fiz tanto e não deu certo. Aí vem o Senhor e manda fazer a mesma coisa. Não é parece que confunde a nossa cabeça, não é? Mas Jesus não confunde nada. Jesus só está mostrando: olha, filho, quando as coisas parar para ti, eu vou fazer continuar para ti. Quando você pensa que não tem mais jeito, eu vou chegar com jeito. Quando você pensar que não dá mais, eu vou mostrar a você que vai dar mais. Quando você pensar que não vai ser abençoado, que não vai ser próspero, eu vou te mostrar que tu vai ser abençoado e tu vai ser próspero. Lançai as redes novamente. Mas Jesus, eu já fiz isso. Jesus está dizendo com uma única palavra: lançai a rede. Mas de novo, é de novo mesmo. Deixa de ser teimoso, crê na palavra de Deus, lance a rede, porque dessa vez vai ser diferente, irmãos. Dessa vez vai ser diferente, vai ter resultado, vai ter sucesso, vai ter vitória, vai ser diferente. Não pare. Aleluia, glória a Deus. Não pare, lança, mas Senhor, de novo, eu estou cansado, eu não aguento mais não, Senhor. Os meus lombos estão doentes, Senhor. Lance a rede, Senhor, que te dou força, Senhor, que te fortifico. Vai lá, Simão, lança a rede, homem. Ei, mulher, lança a rede. Para de conversar, lança a rede, crê na palavra de Deus. Porque tudo isso é um aprendizado para a tua vida, irmãos. Tudo isso é um aprendizado para a nossa vida. Aí ele disse: olha, lança a rede para pescar. Aí no versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, não pegamos nada, Senhor. Aí ele diz assim, ó: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. Quando você entrar no nível espiritual, você tem que crer e confiar. Quando o Senhor mandar fazer, você vai e faça. Não questione. Mas por que, Senhor? E por que o Senhor não me deu a benção antes? Deixou eu ficar tentando várias vezes. Não diga isso não. Porque você fala isso como se fosse um crente merecedor das coisas. E você não é merecedor de nada, filho. A gente só ganha as coisas porque a graça de Deus nos alcançou. O amor de Deus é grande pela nossa vida. Mas o Senhor deixou eu sofrer esse ano todinho. E agora o Senhor vai me dar a vitória depois que eu sofri tanto. Por que o Senhor não me abençoou logo? Não questione, cuidado para não murmurar, porque tudo isso é um aprendizado para a vossa vida. A gente não entende hoje, mas amanhã Deus vai te fazer entender. Mas Senhor, a gente voltou da pesca, o Senhor mesmo viu, nós estamos lavando a rede, olha aqui para o nosso barco, nenhum peixe nós pegamos. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando a gente, irmãos, em um trabalho, por exemplo, consertando alguma coisa, e você não consegue dar jeito àquilo, você está tentando ali, querendo dar jeito, aí vem uma pessoa e diz: irmão, faz desse jeito. Olha, sei não, vi, eu vou fazer só porque tu está mandando, vi. Aí quando você faz, dá certo? Dá certo. Mas pode falhar também. Aí você agora tirou a sua responsabilidade e vai fazer aquilo que a pessoa mandou. Fulano, faz desse jeito. Aí quando você faz, dá certo. Está vendo? Não disse a tu? Aí agora você se livra dessa responsabilidade e faz aquilo que a outra pessoa está mandando. Mas só que eu acredito que Simão, ele acreditou na palavra do Senhor Jesus. Mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes.
Eu acredito que ele confiou em Deus, porque quando o Senhor fala para a gente, nós temos que confiar. Senhor, eu não posso nada, eu não tenho condição, mas se o Senhor mandou a palavra, eu vou fazer conforme o Senhor mandou, porque vai dar certo. Aí diz a Bíblia, o 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Glória a Deus. Quando ele lançou a rede, Simão, ele... E todo pescador, ele vai puxando a rede devagarzinho, irmãos. Ó. E quando ele sentiu aquele peso, pense, foi muito peixe, irmãos. Vai chegar um tempo, você crê, que você vai ter que pedir ajuda ao teu irmão para ajudar com as tuas bênçãos, porque as tuas bênçãos vai ser grandes. Fulano, me ajuda que eu recebi uma bênção, eu sozinho não estou conseguindo dar conta, vem me ajudar. Vem cá, fulano, me ajudar, Deus me abençoou. E você também abençoou o teu irmão e está tudo certo na paz do Senhor Jesus. A rede, irmãos, dependendo da qualidade da rede, do material da rede, essa rede ela pode chegar a suportar 200 quilos. Quanto é que pesa um saco de cimento, irmão Reginaldo, do grande? 50. Eu não sei a qualidade da rede dos pescadores, mas ela pode chegar a suportar 200 quilos. Então, diz a Bíblia que quando ele lançou, ele conseguiu encher a rede de peixe. Eu imagino ali esses 200 quilos, ou mais ou menos, não sei, mas foi muito pesado. A bênção de Deus vai superamudar sobre a tua vida, ela vai transbordar na tua vida. Aí quando eles lançou a rede, diz a Bíblia que rompiam-se-lhes as redes. Foi muito pesado, foi muito peixe, irmãos. Foi tão pesado que estava se rompendo as redes, a rede não estava suportando. Você não vai suportar estar parado, você vai ter que pular, sorrir, chorar de alegria, porque a bênção que Deus vai fazer é muito grande na tua vida. Tem momentos que eu estava pregando aqui, muitos homens de Deus já sentiram isso. Deus derramava unção sobre a nossa vida, e a vontade que dá é de você sair correndo na igreja e pular, porque a alegria é muito grande. E eu aqui me controlando, mas dá uma vontade de correr, de pular. Senhor, que unção é essa, Senhor? Vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus. Creia na palavra do Senhor, porque vai ser grande, e você não vai dar conta e ficar parado. Vai pular, vai sorrir, vai chorar de alegria, você não sabe se vai, se volta, você vai ficar extasiado, sem acreditar no que Deus fez na tua vida. E diz a Bíblia que se rompiam-se-lhe as redes. 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, quase que o barco estava virando, irmãos, era muita bênção. E se alguma coisa está se rompendo, aumente, filho. Aumente, reforce. Porque tudo isso Deus está te preparando para essa bênção maior. Você questiona, Senhor, eu preciso disso hoje e não tenho. Mas o tempo de sofrimento que você está passando é Deus te fortalecendo, porque lá na frente Ele vai te dar algo muito grande. Deus já falava para mim profecia há muitos anos. Ah, jovem, tu não sabe o que eu vou fazer ainda. O que eu tenho na tua vida. Ah, se tu soubesse. E ali eu chorava, porque eu não sei a dimensão que vai vir a bênção sobre a minha vida. Eu não sei a dimensão, mas eu digo uma coisa, vai ser grande. Grande vai ser. Eu não vou dizer quantidade, pequeno, médio, eu digo que é grande. Porque Deus, Ele é grande. Aleluia. E diz a Bíblia que o barco quase afundava, estava indo a pique. Glória a Deus. Vamos para o 9. Pois à vista da pesca que fizeram,
A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: olha que bênção, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus já estava ensinando a Simão e aos demais: olha, vocês são pescadores aí de pesca, do peixe, mas eu quero dizer uma coisa a você, Simão, não temas, que a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homem. Então ele estava dizendo: vocês vão ganhar muitas almas para Jesus, que a minha vida e a tua vida seja assim. Mas eu quero dizer uma coisa: as tuas redes têm que estar limpas, porque rede suja só atrai sujeira. E quando se lava, e se não se lavar a rede, quando ela for secar, ela vai atrair rato, mosquito. Tudo isso vai estragar a rede. Que a tua rede esteja em dias, que as tuas redes sejam santas de Deus, que quando você lançar a palavra de Deus, vidas venham ser libertas. E Jesus estava dizendo: Simão, eu estou transformando a vossa vida. Não serás um pescador comum, mas serás agora um pescador do reino de Deus. Tu vai ganhar muitas almas para Jesus. E que assim aconteça, irmãos, na nossa vida. Quando a gente lançar a rede, a palavra de Deus, vidas venham ser salvas e libertas para a glória de Deus.